Você já teve aquela sensação de passar um dia inteiro de folga, relaxado, deitado no sofá, ou conseguir dormir uma noite inteira, 8, 9 horas seguidas, e mesmo assim, no dia seguinte parece que um caminhão te atropelou e você continua exausto, às vezes o corpo até doendo? A gente foi ensinado que descansar é parar de fazer coisas, mas tem um tipo de cansaço que o sono não cura. É esse cansaço de quem está com o sistema nervoso sempre em alerta, com a mente sobrecarregada, mesmo quando o corpo está parado. Se você se deita, mas a sua mente está ali agitada, sobrecarregada, revisando tarefas ou antecipando situações que vão acontecer no futuro, você não está realmente descansando. Você está só tentando processar o caos com o corpo parado. Você pode até decidir, vou tirar essas horas de descanso. Mas mesmo com o corpo parado, a mente está sobrecarregada e tentando fazer esse processamento. E é muito comum de acontecer que ainda vem aquela sensação de culpa. Eu deveria estar sendo produtivo. Eu deveria ter feito tal coisa. Eu ainda tenho tanta coisa para fazer, como é que eu posso estar aqui descansando? O que acontece é que o nosso estilo de vida, a nossa vida moderna, mantém a gente num estado de ativação constante. É como se a cada instante nós estivéssemos prontos para ir resolver uma urgência ou apagar um incêndio. Imagina que você tem um computador e ele está com várias abas abertas, dezenas de abas abertas ao mesmo tempo. Você pode até sair da frente desse computador, mas ele está ali ligado e processando internamente todas essas abas abertas, tentando conciliar tudo, tentando trabalhar em segundo plano, já muito sobrecarregado. Ele começa a ficar lento, começa a ficar cansado, precisa vir um sistema de atualização para ele conseguir dar conta de processar tudo aquilo. E nós, apesar de querermos trabalhar como um computador, nós somos um organismo vivo. Nós somos seres biológicos, que a gente tem o nosso lado fisiológico, o nosso lado social, o nosso lado psicológico, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E nesse estado de ativação constante, parece que a gente perdeu essa capacidade de desligar o motor, entrar em modo de suspensão, conseguir reavaliar quais dessas abas abertas realmente são as mais importantes para serem cuidadas primeiro, para serem olhadas primeiro. Ou ainda quais são as fundamentais para que todas as outras consigam funcionar. Porque quando a gente está com a nossa atenção espalhada e sem prioridade nenhuma, parece que tudo é urgente, tudo é incêndio para apagar, e quando a gente vê essa nossa sobrecarga, esse nosso estado de ativação, faz com que a gente não consiga resolver nada. Dá uma paralisia. E mesmo quando o corpo resolve descansar, porque já está no limite, a mente não para. E a gente confunde distração com descanso. Então você senta e começa a rolar o feed do celular. E essa distração constante te dá ainda mais uma sensação de que você deveria estar fazendo mais coisas, ou uma comparação com o que você está vendo ali no celular, e é mais uma sobrecarga, mais uma frustração, mais uma sensação para você lidar. E eu não sei se vocês têm isso também, mas às vezes me dá uma sensação de que eu estou sempre atrasada. Tem tanta coisa para fazer que eu estou sempre em falta. Quanto mais a gente se distrai olhando para o celular, vendo aquele monte de informação, aquele monte de notificação, mais essa sensação cresce. E ao invés de descansar, a gente está dando mais estímulo para uma mente e um corpo que já estão sobrecarregados. Para descansar de verdade, o sistema nervoso precisa entender que está em segurança, que o perigo passou. Precisamos não apenas de silêncio, mas de segurança. Então, como é que a gente faz isso nessa vida corrida, atarefada, no meio do caos da nossa vida cotidiana real? Precisamos ensinar a nossa mente o que é o verdadeiro descanso. Porque não tem um botão que a gente liga e desliga. É um processo de desaceleração.
de observação, de clareza, de aprender a criar espaços, mesmo com a vida em movimento. A gente já conversou por aqui em vídeos anteriores que esse modo de distração, esse excesso de pensamentos aleatórios que vêm e vão o dia inteiro, que esse é o modo padrão da nossa mente. O nosso cérebro divaga, se distrai. Isso é o normal, isso é o comum de acontecer. É ali que se gasta menos energia, então o cérebro sempre vai voltar para lá, para o modo econômico. O que a gente faz é, sabendo que esse modo de distração, de divagação, de até ruminação é comum de acontecer, a gente começa a aprender a, com curiosidade, sem julgamento, ser esse observador de nós mesmos. Porque os nossos pensamentos são pensamentos e não são fatos. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas muitas vezes os nossos pensamentos não são reais, não são realidade, não são fatos que realmente são verdadeiros. Nós estamos ali, divagando. Podemos estar lembrando de coisas do passado, antecipando coisas do futuro, ou até mesmo ali distraído, pulando de galho em galho, esse pensamento que leva a uma coisa, depois leva a outra, e depois você já nem lembra aonde que aquela linha de raciocínio começou. Então nós podemos desenvolver essa capacidade de nos observar, inclusive observando os nossos pensamentos sem ter que ir embora com essa distração. Podemos começar a organizar melhor essa nossa sobrecarga mental, esse ruído, sem tanta crítica, sem tanta comparação e sem tanta pressa. E então, o como. Porque muitas vezes saber o que fazer tem uma grande diferença entre saber o que fazer e saber como fazer. Então aqui eu quero também trazer o como para vocês, porque é vida prática, a vida está em movimento, nós temos nossas tarefas e nossas funções para cumprir sim, mas podemos fazer isso de uma forma mais alinhada, de uma forma mais consciente, com uma intenção mais direcionada. Então, como? Aqui estão algumas opções que você pode experimentar de forma simples. A primeira, a escrita de fechamento. No final do dia, sente-se para escrever algumas linhas. Escreva à mão mesmo e vai colocando no papel tudo o que está na sua mente. Você não precisa ter o caderno perfeito, nem uma letra bonita. Apenas escreva. Deixa aquele emaranhado, aquele ruído mental ir passando para sua mão e para o papel. Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, não tem uma estrutura certa, não tem certo e errado. É simplesmente você poder ir desocupando a mente e passando isso para o papel. Depois, num segundo momento, você vai lá e vai observar, vai avaliar se é alguma coisa que você precisa realmente lembrar. Eu tenho que colocar na agenda o dentista que eu marquei na semana que vem. E aí sim você vai e coloca na sua agenda, você organiza, você estrutura. Mas nesse momento, esse fechamento, esse ritual de fechamento diariamente, antes de dormir, por exemplo, quando a mente está ali processando aquele monte de coisa, usa o papel. Coloca ali, deixa a mão escrever livremente, não tem certo nem errado, vai sair torto, vai sair com a letra feia, ninguém liga. A ideia é você mostrar para o seu cérebro que não precisa ficar guardando aquele tanto de informação e com medo de esquecer alguma coisa importante, porque você já vai dar essa segurança de que aquela informação tão preciosa agora está no papel. É como se fosse naquele computador que está cheio de abas abertas e aba por aba você vai colocando isso numa linha simples do que estava ali e o que precisa acontecer. Só isso. Diminui esse ruído, diminui essa sobrecarga, essa autocobrança de coisas que deveríamos ter feito e não fizemos, que precisamos organizar para amanhã e não organizamos. Coloca isso no papel, meio que deixa esvaziar mesmo e fluir ali. Com o tempo você vai ver o poder desse exercício de escrita. Uma segunda opção que você pode colocar em prática em qualquer momento do dia, muito simples. Um intervalo sensorial. Escolher momentos do dia em que você vai fechar os estímulos visuais, sonoros.
Por exemplo, desliga a música que está tocando. Se você tiver de fone, tira o fone. Se você estiver na frente do computador, trabalhando, estudando, olhe para outro lugar. São micropausas, microsegundos. Não é um grande ritual que você vai ficar 1 hora preparando um ambiente perfeito, num silêncio e naquela situação que na realidade nunca a gente vai encontrar. Você cria essas micropausas dentro de você, mesmo no meio das tarefas, mesmo no meio do caos da vida cotidiana. Mas são microsegundos, ou se você puder até estender por 60 segundos, você vai perceber como 60 segundos podem parecer uma eternidade. De você fechar esses estímulos externos. Tira o fone, sai da tela, coloca o celular de lado, de preferência até em modo avião, se isso for possível. É um treino também, a gente desligar o celular ou colocar o celular em modo avião. E você, nesse momento, simplesmente suspende temporariamente todos esses estímulos, por segundos. E durante esses segundos, 1 minuto, 2, se você puder, apenas observe as coisas que já estão ali. Porque vai continuar tendo sons e barulhos, por exemplo, da rua, carros passando, pessoas conversando. Dependendo de onde você estiver, dentro da sua própria casa, uma televisão ligada no vizinho, as coisas já estão acontecendo. Você apenas observa sem ter que mudar nada. E se observa também, você pode trazer sempre a respiração para te ajudar. O que você está fazendo nesses 60 segundos? Respirando. Estou aqui, sentado. Estou sentindo meu corpo apoiado na cadeira. São micropausas em que você cessa esses estímulos que você mesmo está se oferecendo, e é claro que os pensamentos eles vão continuar chegando. Porque mesmo nesses 60 segundos, os pensamentos vão vir. É claro, a gente já sabe que isso é normal, que isso é comum de acontecer. Mas está tudo bem. Você só vai perceber que esses pensamentos chegaram, que essa distração chegou, que você já está ali pensando, o que eu estou fazendo parado aqui, que eu tenho tanta coisa para fazer, porque ontem, porque amanhã, porque isso, porque aquilo. Pensamento. Tchau, pensamento. Percebi que a distração chegou e deixo a distração passar, sem ter que ir embora com ela, sem ter que ficar debatendo com essa distração, sem ter que ficar debatendo com esse pensamento. Então são micropausas que você se propõe de 60 segundos, de até 2 minutos ou menos, não importa. O que importa é a intenção, porque quanto mais você pratica, melhor você fica em praticar. E você vai se tornando mais consciente de você mesmo, ao invés de estar sempre em estado de reação. Então falamos da primeira opção, que é a escrita, e a segunda opção, que é esse intervalo sensorial. E eu vou te dar ainda uma terceira sugestão, que é a presença nos sentidos. Trazer a presença e a atenção para os sentidos. Quando você percebe que a sua mente está ali, com esse ruído aumentado, aquele emaranhado de pensamentos, você volta a sua atenção para o corpo em um dos sentidos. Pode ser a visão, o olfato, o que for mais confortável para você. Por exemplo, você pode estar num ambiente conhecido, na sua casa, no seu trabalho, mas o que você está vendo agora? O que você está ouvindo agora? Tem algum cheiro que você está sentindo? Tem algum sabor na sua boca? E a textura da sua roupa, de repente, você pode sentir a textura da roupa ou do lugar onde você está sentado? É simplesmente mudar o seu foco de atenção desse emaranhado de pensamentos para alguma coisa no corpo, para um dos sentidos. E isso vem de uma técnica bastante conhecida, também como 5, 4, 3, 2, 1, que é você parar e nomear 5 coisas que você pode ver. Eu estou vendo a janela, eu estou vendo um livro, eu estou vendo a lâmpada, eu estou vendo uma caixa ali no chão e eu estou vendo um computador que está encostado ali no canto. Falei 5? Acho que sim, né? 5 coisas que você pode ver.
4 coisas que você pode tocar. Então eu posso tocar no tecido da minha blusa, no braço da cadeira, meu pé tocando no chão e a minha mão encostando uma na outra. Tá frio? Tá quente? É áspero? 5 coisas que eu posso ver, 4 coisas que eu posso tocar, 3 coisas que eu posso ouvir. Então aqui eu ouço um barulho de moto ao fundo, eu ouço pássaros ali na frente, e eu ouço o barulho da geladeira. 2 coisas que eu posso cheirar. E aí talvez você tenha aí o cheiro de alguma comida, de algum café sendo passado, uma comida sendo feita, algum produto de limpeza que foi usado no ambiente, ou até fuligem, poluição. É o que está, não tem nada perfeito. E um sabor que eu posso sentir. Então talvez você tenha tomado água recentemente, ou escovado o dente, ou tomado um café. É simplesmente uma técnica para você lembrar de usar os seus sentidos para voltar para o presente, porque o corpo está sempre no presente. A mente está divagando, está lá remoendo o passado, está lá tentando antecipar situações no futuro, está preocupada. Mas o corpo não, o corpo está sempre no presente. Então, quando essa sobrecarga mental, esse emaranhado crescer demais, você lembra de usar os sentidos para voltar para esse momento presente. Então, eu te dei aqui 3 sugestões para você começar a lidar com essa sobrecarga mental e não deixar ela dominar a sua vida. Porque os pensamentos, eles não vão parar. A sua mente não vai ficar calma e zen de uma hora para outra. Mas você vai usar ferramentas simples que estão na sua mão para poder organizar os seus pensamentos, para poder diminuir essa sobrecarga mental. No mapa Serenamente, que é o meu atendimento individual, eu olho para a sua realidade para identificar aonde que estão no momento as áreas na sua vida, na sua rotina, que estão nessa ativação constante, que estão fazendo você ficar em sinal de alerta o tempo todo. E como você pode organizar essa sua frequência, alinhar esses seus pensamentos e as suas ações antes de chegar no limite. Antes de precisar agir com urgência para resolver um estresse crônico, um burnout, uma resistência à insulina ou até uma diabetes tipo 2, uma hipertensão, antes de precisar. Você busca a sua saúde, a sua vitalidade com lucidez, de uma forma possível, de uma forma sustentável, que caiba na sua rotina. Se você percebe que essa sobrecarga mental, ela se manifesta na sua vida através do descontrole alimentar, de você comer por ansiedade, de você estar sempre buscando ali saciar uma fome emocional, e isso te traz um desconforto, você pode começar essa autorregulação agora mesmo, através da vivência antes da primeira mordida. Nessa vivência eu aprofundo com você os motivos dessas fomes emocionais e desse vazio que a gente não consegue saciar com comida, mas que a gente insiste em buscar esse alívio na comida, e principalmente as práticas e as técnicas, mais uma vez simples, com ferramentas que você já tem à sua mão e aplicáveis para você colocar em prática na sua rotina. Tem áudios gravados, tem checklist, está tudo pronto para você. E tanto para o mapa Serenamente, o atendimento individual, quanto para a vivência, para a imersão que já está pronta e você pode acessar quando você quiser, os links estão aqui na descrição. Para você se regular antes de precisar com urgência. Porque é possível ter esse descanso real e isso não é luxo. É uma manutenção básica que você pode viver de uma forma prática e sustentável, com lucidez. E não é buscando mais coisas fora, mas é se reorganizando por dentro. É dando segurança para o seu sistema nervoso.
Porque se a sua mente também não descansa, a sua vitalidade vai embora. A sua saúde, muitas vezes, vai sendo desgastada. E você não precisa, antes de descansar, produzir a exaustão, chegar no limite. Mas sim, você pode usar esse descanso de uma forma alinhada, para lembrar de apenas ser quem você é. Vamos aprofundar essa conversa. Me conta aqui nos comentários se você já percebeu em qual área da sua vida que você tem esse monte de abas abertas, que os pensamentos ficam aí te ruminando, te dando essas distrações constantes e que estão drenando o teu tempo e a tua energia. Escreve aqui nos comentários e vamos começar a dar nome para esses excessos. Dar uma direção para eles, ao invés de deixar essas distrações controlarem a nossa vida. Nós podemos viver com saúde, com lucidez, dando clareza para esse excesso de pensamento, voltando a habitar o nosso corpo e ouvir as necessidades dele, reconhecendo as nossas emoções. Porque ter presença não é parar a vida, é aprender a habitá-la com a vida em movimento. Que a lucidez te acompanhe até a sua próxima escolha.